Deixa Fluir, com Débora Espadoto. Olá, amigos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Muito prazer estar aqui com vocês novamente e hoje falando sobre esse tema tão interessante que é a experiência de quase morte, né? É muito interessante para nós esses assuntos, para nós enquanto seres humanos, porque desde sempre nós nos perguntamos o que acontece depois da morte, para onde vamos, como é morrer, né? Como é o outro lado. Nós espíritas temos uma noção muito clara, né? Com esse manual de vida que Allan Kardec nos deixou, né? O nosso consolador que nos orienta e nos dá todas as explicações. Mas para muitas pessoas o que acontece depois da morte ainda é uma incógnita. E hoje eu venho aqui recomendar para vocês que têm esse interesse um livro que eu gosto muito, que é o livro Vida Depois da Vida. Esse livro foi escrito pelo Dr. Raymond Moody Jr. e ele conversou com mais de 150 pessoas que tiveram experiências de quase morte. E ele categorizou essas pessoas em 3 tipos de histórias ou de pessoas, né? A primeira categoria, né? Aquelas que têm realmente uma morte clínica, que é uma morte declarada pelo médico ou por alguma pessoa, né, que a pessoa é realmente declarada ou julgada morta e depois ela ressuscita, né? A outra categoria é as pessoas que estão com alguma doença grave ou sofrem um acidente, ficam inconscientes por algum tempo e têm essa experiência de quase morte, de chegar a algum lugar, né? E também aquelas pessoas que estão presentes conscientemente na hora que elas estão morrendo, que elas estão percebendo a morte do corpo, né? E ele diz que a mais interessante são essas pessoas que realmente foram declaradas mortas clinicamente, porque elas ficam mais tempo neste estado, né? E quanto mais tempo a pessoa fica neste estado, mais ela consegue relembrar fatos, lembrar do que aconteceu. E as pessoas vêm com experiências incríveis, né? E muitas pessoas, inclusive céticas, que contam suas histórias e todas elas falam até coisas similares, cada um com a sua experiência, mas muita similaridade nas histórias, né? E toda aquela questão de um túnel escuro, de muita luz, será que é real? No livro ele mostra que com essas histórias é real sim, né? Eu até vou ler um trechinho aqui da entrevista que ele deu falando sobre o que as pessoas falaram para ele no geral. Ó, no instante da morte clínica, algumas pessoas ouvem o médico declarar seu falecimento. Contam que nesse momento escutam som de sinos, harpas e uma música majestosa. E logo após a ocorrência de algum ruído, conforme algumas declarações, tem-se a sensação de que se entrou em um lugar escuro, como se tivesse sido puxado para aquele local com uma certa velocidade. Tal espaço escuro é descrito de diversas formas. Para alguns é uma caverna, para outros um buraco, para outros um poço ou um túnel, um bueiro, um vale, um vácuo, um vazio, um cilindro. E após a passagem rápida pelo local escuro, o Dr. Moody explica que a pessoa que está morrendo tem com frequência uma surpresa muito grande, pois nesse ponto ela se encontra olhando seu próprio corpo físico de um ponto fora dele, né? Como se fosse um espectador. E uma terceira pessoa no quarto está apreciando as figuras e os eventos. E nesse momento é que a reação de cada um se altera, né? Então, alguns não têm noção ou nem ligam para a possibilidade de estarem mortos, outros se sentem confusos, outros se desesperam, que entram em desespero e querem voltar imediatamente para o corpo, né? Enquanto outros não sentem medo nenhum, né? Se mantendo calmos, serenos, sabendo que tem de voltar ao corpo, mas sem saber como fazer. Então, gente, cada experiência varia para cada pessoa. Se você tem interesse em saber dessas histórias, eu recomendo esse livro, que é cheio de riqueza em detalhes dessas histórias verdadeiras, né? Vida Depois da Vida. Eu espero que essa recomendação valha a pena para você. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.